passada nós falamos como vencer o medo. E se eu fosse resumir tudo numa palavra, eu falaria fé. Fé é o contrário de medo. Muita gente pensa que o contrário de medo é coragem, mas não é. Todos os corajosos têm medo também, tá? Eles apenas são pessoas que superam seus medos. Mas fé é algo que simboliza crer, é ter esperança em algo, é acreditar em algo, tá? A Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, é aquilo que você espera que vai acontecer. É aquilo que você espera que haja. É aquilo que você espera que exista. Tá? Por exemplo, eu estava conversando esses dias com um amigo meu. Crer em Deus e ser ateu exige fé. Qualquer uma dessas duas coisas exige fé. Porque a ciência não pode provar que Deus existe e muito menos que ele não existe. A ciência, na verdade, prova que existe algo superior a nós, que existe uma energia, que existe algo que eles não sabem explicar. Certo? Se eles já admitiram que existe alguma coisa que eles não dão conta de explicar e que está acima de nós, está mais fácil explicar que Deus existe do que ele não existe. Então, para aqueles que são ateus, né, tem o desafio de explicar. Mas, igual disse uma pessoa, uma vez eu estava assistindo uma palestra e ele disse que ser ateu é uma religião, porque ele exige fé, você acreditar que Deus não existe. E é uma religião que dá trabalho, porque acreditar que Deus existe é bem mais fácil, principalmente quando você tenta ter um relacionamento com Ele. Mas eu estou falando de fé não só no sentido escatológico, religioso, bíblico da palavra, que é acreditar em Deus, que é muito importante para mim, pelo menos na minha vida, é fundamental acreditar em Deus, é fundamental ter fé nele, para eu poder caminhar no dia a dia. Ainda mais quando passamos por momentos muito difíceis. Se não acreditamos em alguém que está acima de nós, fica difícil de vencermos. Mas eu estou falando de fé no sentido de esperança, de acreditar, no sentido de vencer o seu medo. Sabe? O medo diz para você, não vai dar certo. O medo diz, não faça isso porque é errado. Você vai passar vexame, as pessoas vão rir de você. Você vai fracassar, você vai gastar todo o seu dinheiro e não vai ganhar nada. Você não vai conseguir essa promoção que você queria. É isso que o medo te fala. O medo fala, não, mas seu chefe não gosta de você. O medo fala, mas essa apresentação sua aqui não vai passar, a banca de mestrado vai te reprovar. O medo fala, será que aquela vírgula que eu pus ali no texto não vai reprovar a minha dissertação? E por aí vai, muitas coisas que o medo vai fazendo com você. Mas a fé é quando você faz o seu melhor, quando você se prepara, quando você se dedica, quando você adquire as habilidades, quando você estuda e acredita que vai pôr o pé na estrada e vai dar certo. Por mais que eu me prepare para uma situação, vamos pegar um exemplo aqui, eu quero abrir uma empresa, por exemplo, e eu me preparo, estudo, vou lá, faço curso no Sebrae, faculdade, MBA, analiso o mercado, pego tudo e tal, falo, agora eu vou montar a minha empresa, começo o meu negócio. Eu tenho certeza que vai dar certo? Não. Eu tenho dados que me ajudam a crer que vai dar certo. Baseado naqueles dados, entra a fé. A fé de que eu vou pôr o pé na estrada e vai dar certo. O Érico Rocha tem uma frase que diz que nenhum planejamento sobrevive ao plano de batalha. Você planeja, quando põe no campo de batalha, você vai ter que alterar, você vai ter que ajustar, certo? Então é fundamental, e tem esse momento de crer, de fé. Você tem uma amizade, seu amigo, você tem que crer que a sua amizade com ele é sincera, é verdadeira, porque senão como é que você vai ter amizade? Você tem a sua esposa, você sente o amor dela e sente amor por ela, você tem seus filhos, mas você crê, certo? Que você está fazendo o seu melhor, você crê que está indo tudo bem, você crê que os seus filhos estão crescendo com a melhor educação que você poderia dar e você tenta dar a melhor, mas você crê que aquilo vai dar certo. Aliás, criar filhos é uma coisa que eu sempre digo, é a única coisa do mundo que você ainda pode fazer tudo certo e ainda pode dar errado.
tá? Olha, para encerrar esse vídeo, eu quero te falar uma coisa. Tenha fé. Se prepare, é claro. A fé não precisa ser cega. Aqueles que creem em Deus têm a Bíblia como parâmetro, têm o seu dia a dia, as suas orações, têm o seu relacionamento com Deus, eles sentem a presença de Deus na sua vida, eles veem Deus agir em alguns momentos da sua vida e creem que aquilo é a mão de Deus e por isso eles não têm uma fé cega. Simplesmente cremos em alguém que está lá no céu e que a gente conversa com ele de vez em quando e ele nem escuta a gente. Não, não é assim, tá? Então a fé não precisa ser cega. Não precisa não, ela não pode ser cega. Ah, eu tenho fé que o meu negócio vai dar certo. Se prepara antes. Se prepara bem para ele, se prepara, adquire as habilidades, faz tudo que necessário e aí sim, creia que vai dar certo e vai em frente. O seu medo vai dizer, não, muita gente já tentou entrar nesse ramo aí e não deu certo, tá? E você vai dizer para ele, eu tenho dados aqui que dizem que se eu fizer isso e isso vai dar certo. E eu creio que vai dar certo. O primeiro passo sempre é um passo de fé, ou o último passo também. Eu estudo, me preparo e agora é o passo para começar. É o passo inicial para começar, por exemplo, um negócio e é o passo final de toda a preparação que eu tive para aquele momento. Isso pode ser em relação a qualquer área da sua vida. Tenha fé, porque a fé vence o medo. Certo? Imprescindíveis têm fé. Imprescindíveis são aqueles que acreditam, estão sempre preparados, estão sempre se preparando, sempre buscando habilidades, conhecimentos, sempre buscando relacionamento, sempre buscando interação, mas se preparam e têm fé, dão um passo de fé. Ok? Chega aquele momento que agora não tem dados, não tem habilidade, não tem conhecimento, você tem que dar um passo de fé. Imprescindíveis têm coragem de dar esse passo. Vamos embora.